Sabe, uma noite muito especial, uma noite de ceia do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, né? Que vai falar também a respeito sobre a ceia do Senhor. Porque, sabe, muitas das vezes, quantos irmãos, quantas pessoas que já estão tanto tempo no meio da igreja, mas ainda não entenderam, não compreenderam, não discerniram o que significa a ceia do Senhor. Sabe, não é apenas um ritual, não é apenas um culto diferente dos outros 3 ou 4 que acontece durante o mês, mas é um momento também de oportunidade, de entendermos o que estamos fazendo como igreja. Amém? Então eu queria compartilhar uma palavra com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios 11, 23 ao 30. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 30. Um texto muito conhecido. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora nós queremos, Espírito Santo, te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra. Ministra, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Faça conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, tira todo o bloqueio da nossa mente que impede de nós enxergarmos o poder da tua palavra, de nós enxergarmos o teu propósito sendo cumprido aqui nessa noite. Paizinho, vai na frente de tudo que será compartilhado, que o Senhor possa tomar o controle, meu Pai, de tudo que está acontecendo. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Então, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. É um texto muito usado no dia de ceia, né? Os pastores, as igrejas leem muito antes de ministrar a ceia do Senhor. E hoje a palavra tem por tema o poder da ceia do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó, o poder da ceia do Senhor. Amém? Isso já nos leva inicialmente um entendimento de que há um poder na ceia do Senhor. Amém? Há um poder. E esse poder, ele foi discorrido aqui no texto. Quando Jesus ele ordenou, quando Jesus ele orientou como deveria ser feito, da forma com que deveria ser feito, né? E com isso, por ser orientação de Jesus, já mostra que não é algo simples, não é apenas um protocolo usado nas igrejas, não é apenas um ritual usado de alguma maneira por algum tipo de religião, mas mostra que é uma orientação do próprio Deus, porque Paulo começa dizendo aqui no texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então não veio da cabeça de Paulo, não veio da cabeça do pastor Leonardo, não veio da cabeça de John Wesley, nenhum homem,
mas veio diretamente do Senhor. E sabe, irmãos, quando falamos de ceia do Senhor, lembramos do corpo, lembramos do sangue. E quando falamos do corpo de Cristo, lembramos sobre saúde, ser saudável, ser curado, porque esse é o propósito do corpo de Cristo. Esse é o propósito de quando inserimos o pão, quando estamos participando da ceia. É crermos que estamos comendo de um corpo que nunca ficou doente. Sabe, se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, o que você prefere? Ser rico, bilionário de dinheiro ou ter muita saúde? O que você responderia? Claro que inicialmente você responderia, não, ter muita saúde, porque com a saúde eu consigo o dinheiro, ou ser bilionário. Mas sabe que tem muita gente que prefere o dinheiro? E muitas das vezes a saúde vai só indo por água abaixo, né? A gente tem alguns exemplos de homens bilionários, né? Que tinham muito dinheiro, mas o dinheiro que eles tinham não conseguiu comprar a saúde para se manterem vivos. Exemplo é aquele dono da Apple, né? Steve Jobs. Tinha muito dinheiro, né? Tinha, porque já partiu, né? Bilhões. Eu já ouvi dizer que a Apple ela pode quebrar 7 vezes que ela continua com muito dinheiro. Mas ele teve um câncer no pâncreas que fez com que ele morresse. E não está mais entre nós. E o que o dinheiro fez? O que o dinheiro comprou para que mantivesse ele vivo? Nada. Porque o dinheiro não pode comprar saúde. Eu lembro que na pandemia também, um dos donos do Santander também, do Banco Santander, morreu também na pandemia. E a filha dele falou assim, poxa, meu pai tem tanto dinheiro, mas lhe faltou ar. E ele não conseguiu sobreviver. Então, irmãos, isso nos dá uma ideia de que, poxa, não temos que ter o dinheiro? Não. Mas precisamos entender que o nosso Deus, Ele nos chamou para ter uma vida saudável. Sermos prósperos, mas sermos saudáveis. Amém? Glória a Deus. E a gente precisa entender também nesse contexto o porquê da ceia, do corpo de Cristo, trazer esse objetivo de cura. E aí a gente precisa ir lá atrás, em Gênesis, e entender o porquê dessas doenças, o porquê essas mortes, como é que se diz a palavra? Esqueci agora, essas mortes instantâneas, vamos dizer assim, pessoas que morrem novas, de maneira enfermas, com algum tipo de doença. Esse rapaz dono da Apple é um exemplo. E aí a gente, buscando lá em Gênesis, a gente vai ver que foi por causa de Adão. Adão pecou e com isso entrou as doenças, entrou as tragédias, entrou a enfermidade no mundo. E com isso, irmãos, muitas das vezes inculca a nossa cabeça, porque, meu Deus, eu sou crente, eu sou cristão, por que eu tenho que passar por esse tipo de enfermidade? Por que eu tenho que passar por esse tipo de doença? E aí eu só estou te mostrando a raiz do problema. Começou lá em Gênesis, né? Com Adão, quando pecou, quando errou. Mas o Senhor Deus, Ele é tão poderoso que o primeiro Adão, ele errou. Ele deixou com que a doença, a enfermidade entrasse, né, no mundo. E nós sofrêssemos por um tempo. Mas aí o Senhor Deus enviou o segundo Adão, a chamar Jesus Cristo, né? Que quando morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, quando o seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado, foi para que hoje nós, então não vou ficar mais doente. Você pode até pegar uma enfermidade, você pode até pegar um certo tipo de doença, mas aquilo ali não vai fazer parte da sua vida. Não vai fazer parte da sua vida por um longo tempo, não vai te vencer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele venceu, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a certeza de nós sermos curados, estava sobre Ele naquela cruz. Amém, irmão? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então a ceia, ela é uma ferramenta, né? Entendemos como começou esse caos da enfermidade, mas agora precisamos entender o poder que a ceia do Senhor tem. E a ceia foi a ferramenta com que Deus usou, ou melhor, usa,
para que nós possamos desfrutar, pela fé no Filho de Deus, de sermos curados, de termos uma vida saudáveis, amém, irmãos? De termos uma vida longa, uma vida a qual nós vivemos muito e muito tempo, até além do que nós imaginávamos, mas de maneira saudável, não viver uma vida acamado. Não foi para isso que o Senhor nos deu a ceia como estratégia, mas o Senhor nos deu a ceia como estratégia, para quando inserirmos o pão, que representa o corpo de Cristo, crermos, irmãos, que nós somos curados, nós somos sarados. Você não é o que talvez você esteja passando, mas você é o que Deus determinou que você é, através de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos sobre o poder da ceia, é que a ceia, ela tem poder quando discernimos o corpo, né? Quando discernimos o corpo, a ceia, ela tem poder sobre a nossa vida. Apenas reflita comigo: se não houvesse um valor espiritual na ceia, por que essa foi uma das principais ordenanças do Senhor para a sua igreja, né? Então a gente sabe que o Senhor Jesus, ele deu duas ordenanças para a sua igreja: o batismo e a ceia, né? Então, tudo que sai da boca de Jesus, até na sua Bíblia, aí você vê que está uma cor diferente. Então, dá um alerta para nós de que? Da importância. E essas orientações, essas principais orientações, que foi o batismo e a ceia, ela tem a sua importância. Precisamos entender que Deus enviou Jesus para ser o último Adão, né? Deus enviou para ser representante final da raça humana. Se você aceita Jesus, você vai sair do primeiro representante, o primeiro Adão, e tudo que veio por ele, porque você recebeu o outro Adão, cujo nome é Jesus, amém? Então, se você estava entrelaçado, como nós estávamos antes de nos tornarmos filhos, no primeiro Adão, onde muitas das vezes éramos dominados pela enfermidade, éramos dominados pela dificuldade, éramos dominados pela enfermidade, hoje nós não somos mais, porque assim como veio o primeiro Adão, o nosso Deus enviou também um segundo Adão, para que possa pisar sobre toda essa maldição que foi caída sobre o mundo, amém? Essa maldição ainda existe, porém não para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então, a ceia, ela tem o poder quando discernimos o corpo. Então, o que é discernir o corpo? Discernir o corpo nada mais é, irmãos, do que eu entender qual é o propósito para qual o corpo de Cristo, ele foi moído na cruz. Por que eu como um pedaço de pão na ceia? Por que eu bebo um cálice que representa o sangue de Jesus? Para que eu faço isso? Você sabe, existem muitas pessoas que às vezes vivem anos na igreja, mas não procuram saber o significado ou o propósito daquilo que ela tem feito durante anos. Por que você faz isso? Eu faço porque o pastor pede, todo mundo faz. Eu faço porque a igreja toda faz. Mas sabe, irmãos, é muito importante nós fazermos com um entendimento, fazermos com um discernimento. E isso que essa palavra quer trazer para nós nessa noite, é discernirmos o verdadeiro propósito do corpo de Cristo, amém? Então, o texto fala sobre sermos condenados com o mundo. Vamos voltar lá no texto? 1 Coríntios, esse aqui está lá em 1 Coríntios 11:32. Eu vou abrir aqui no meu, abra comigo aí também. Então isso aqui é o finalzinho do texto que nós lemos, só que não chegamos a ler esse versículo. E eu queria ler o verso 32 com você, que diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Então, o que a palavra está querendo dizer para nós? Quando eu não sei discernir o real propósito do corpo, o real propósito do pão que eu me alimento na ceia, eu estou sendo condenado com o mundo. Aí, eu sei que talvez sua mente pode encucar agora e você pensar assim:
Poxa, Rafael, mas a gente aprende aqui na escola de discípulo que uma vez salvo, salvo para sempre. Como que eu vou ser condenado com o mundo? Mas eu vou te explicar o que seria esse condenado com o mundo. Aí eu volto lá em Adão mais uma vez, para você entender que a maldição ela caiu sobre a terra. Isso é uma verdade, né? A terra foi amaldiçoada quando Adão comeu do fruto da árvore errada. Amém? A terra continua amaldiçoada? Sim, porém não para os filhos de Deus. Mas quando não discernimos o corpo da maneira com que Deus quer que nós venhamos a discernir, acabamos sendo condenados com o mundo nesse sentido. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o mundo ele está condenado a essas maldições de enfermidades, doenças, dificuldades, né? Está condenado, já está decidido. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, nós saímos dessa situação. Mas quando eu tomo a ceia, quando eu me alimento do corpo sem discernir, é eu querer voltar a viver nessa condenação ao qual o mundo vive. É eu querer voltar a achar que a enfermidade que eu tenho é porque Deus ele colocou para eu aprender alguma lição. Sabe, irmãos, nessa noite, Deus não coloca enfermidade na sua vida. Nosso Deus é bom, dele só sai coisas boas. E por isso precisamos discernir para que não venhamos a ser condenados com o mundo nesse sentido. E agora você entendeu, você sabe que, poxa, Rafael, se eu não discernir, então eu vou para o inferno. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas se você não discernir, se você comer do pão sem discernir o propósito do corpo de Cristo, aí você acaba entrando para essas maldições ao qual o mundo já foi condenado. Amém, irmãos? Então nessa noite, que possamos sair daqui discernindo o propósito do corpo de Cristo nas nossas vidas. Amém? Essa é a condenação que veio através de Adão, mas através de Jesus Cristo veio saúde e vida longa. Diga para o seu irmão que está do seu lado: saúde e vida longa. Amém? É isso que nós temos que desejar, é isso que nós temos que ansiar, é isso que nós temos que desfrutar. É saúde e vida longa. Ficar doente não é ser doente. Há uma diferença, irmãos. Você não é doente, você é são. Você é curado, você é sarado. Porque o sangue de Jesus, porque o corpo de Cristo que foi moído na cruz, ele tem poder para fazer isso sobre a minha e sobre a sua vida. Mas temos que discernir o corpo. Amém? Glória a Deus. Então, mas por que Paulo está advertindo a igreja de Corinto sobre essa questão de saber discernir o corpo? Isso aqui é um assunto até interessante que é falado muito na escola de discípulos sobre a questão da ceia. Paulo, irmãos, está orientando aqui os irmãos da igreja a aprender a discernir, porque o que estava acontecendo naquela época? As pessoas, elas não sabiam discernir o significado da ceia, não sabiam discernir o significado do corpo e do sangue de Cristo. E os irmãos da igreja de Corinto estavam chegando para a ceia. Alguns irmãos chegavam antes, né? Se embriagavam, bebiam demais, parece assustador, mas é verdade. Comiam além da conta, de forma que não sobrava para os demais. E aí Paulo adverte falando: será que vocês não têm o que comer em casa? Por quê? Porque eles estavam indo com outro propósito. Eles estavam indo sem discernir qual era o real propósito da ceia do Senhor. Talvez até hoje, eu não sei, você sempre veio para o culto de ceia achando que só era apenas um culto diferente dos demais. Mas hoje Deus, através do Espírito Santo, Ele quer abrir a sua e a minha mente para que possamos entender a importância e a unção que é derramada sobre quando participamos da ceia do Senhor, sobre quando temos o ato de comer o pão e beber o suco de uva, ou vinho, ou cálice, seja o que for. Mas eu preciso entender qual é o real propósito daquilo ali que eu estou fazendo. Amém? Porque o propósito da ceia, irmãos, tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender o resumo do que nós falamos até aqui, né? E o resumo do que nós falamos é discernir corretamente o corpo e não participar indignamente.
Você percebe que Paulo também vai falar que tinham irmãos que tomavam a ceia indignamente, né? E às vezes a gente, de maneira rasa, nós lemos esse texto e nós automaticamente pensamos: poxa, eu estou tomando indignamente, porque eu acabei de discutir com a minha esposa antes de vir para cá, eu acabei de mentir antes de vir para cá, eu acabei de pecar antes de vir para cá, então eu não posso tomar, porque senão eu estou mentindo para Deus ou estou tomando de forma indigna. Sabia que muita gente pensa dessa forma, irmãos? Mas hoje o Espírito Santo veio para clarear nosso entendimento, para abrir os nossos olhos e entendermos que quando Paulo fala tomar indignarmente, ele está falando exatamente dos irmãos ao qual acabamos de compartilhar, que eram os irmãos que tomavam sem entender o real propósito da ceia, do corpo, do sangue de Jesus. Sabe, irmãos, esses irmãos, eles agiam como se fosse apenas um ritual. Eles não davam a real reverência, a real importância para aquele momento. E muitas das vezes a gente, sem entendimento, também agimos assim, né? Talvez você já agiu assim em algum momento, pensou: poxa, é culto de ceia, eu não posso faltar, mas só por uma questão de protocolo ou ritual. Mas não, a partir de hoje você vai entender: eu tenho que estar no culto de ceia, porque eu preciso me alimentar daquele corpo que me cura, aquele corpo que não há doença, aquele corpo que me sara, aquele corpo que traz paz sobre a minha vida, aquele corpo que perdoa os pecados, aquele corpo que me redime de todo o mal. Sabe, irmãos, entender, fazer entendendo é muito diferente de fazer por fazer. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos a compreender. Precisamos também compreender a diferença do sangue, que é o suco da uva ou cálice, e do corpo de Cristo. Repita comigo: sangue, perdão dos pecados. Então o sangue, o cálice, é sobre o perdão dos pecados. Os seus pecados, eles já foram perdoados. Amém? E corpo, repita comigo: corpo, saúde e vida longa. Amém? Então o seu corpo, ou melhor, o corpo de Cristo, a qual nos alimentamos na ceia, é para nos dar saúde e vida longa. Amém, irmãos? Deus, ele te chamou, Deus, ele deseja, Deus, ele quer que você tenha uma vida saudável. Ele não quer que você viva num leito de hospital, ou viva sofrendo com alguma enfermidade, que muitas das vezes a pessoa, ela já se acostumou. Ela pensa assim: não, eu vou até o final da minha vida com isso. Mas não, esse não é o real propósito, sabe? E hoje, quando você tiver a oportunidade de comer do pão e tomar do cálice, eu tenho certeza que o seu e o meu entendimento serão totalmente diferentes. E através da nossa fé, coisas poderosas irão acontecer nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, a ceia, ela tem um poder. Ela tem poder porque é a provisão de Deus para a saúde dos seus filhos. Amém? Deus não criou o homem para viver uma vida de doenças e enfermidade. Esse não foi o principal propósito, esse não foi o real propósito de Deus. Muito pelo contrário, Ele criou o homem para desfrutar da saúde, desfrutar das coisas perfeitas. Mas em algum momento, voltando a falar de Adão, o homem caiu por uma desobediência, né? Por comer o fruto da árvore errada. Mas precisamos entender que esse não era o real propósito de Deus. Deus, ele deseja que você tenha saúde, tenha vida longa, tenha paz na sua vida, tenha alegria, tenha prosperidade. Sabe, parece uma coisa protocolada, que, poxa, será que Deus sempre pensa isso de mim até quando eu erro? Sabe, irmãos, a mente de Deus não é igual a nossa. Deus, ele está muito acima. A Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E não é quando você só faz a coisa certa. Isso não te impulsiona a fazer errado, sabendo que Deus, ele tem pensamentos de paz. Mas pelo contrário, quando entendemos de maneira, de fato, o que é isso, nos impulsiona a o quê? Fazer o correto. Nos direciona a fazer o correto, porque isso é o fruto da salvação. Amém? Jesus, irmãos, ele fez muitos milagres, né?
E ele veio para quebrar a maldição e a condenação que entrou através de Adão. E é interessante que Jesus, ele fez no Novo Testamento muitos milagres, né? Alguns poucos registrados e muitos não registrados, porque João vai dizer que se fossem registrados todos os milagres que Jesus fez, não daria a quantidade de livros na terra, no mundo. Então, imagina quantos milagres Jesus fez. E é interessante que esses milagres, a maioria deles, não sei se você sabe, eles estão relacionados à saúde, à cura física, ao corpo, né? Olha a importância com que Deus dá a você viver uma vida saudável aqui na terra. Tanto é que nada é em vão. Jesus não fez esses milagres à toa. Ele fez para mostrar: filho, ei, filho, filha, eu quero que você tenha uma vida saudável. Eu quero que você creia e entenda o real propósito da cruz. Eu quero que você creia e entenda o real propósito da minha morte na cruz. É isso que Cristo fala para nós. Desfrute de todo o sacrifício. Desfrute de tudo, irmãos. Não é de metade. Deus não nos chamou para sermos apenas curados pela metade, mas Ele nos chamou para vivermos uma vida completamente saudável, amém? Seja plenamente saudável. Diga para o irmão que está do seu lado: seja plenamente saudável. E é interessante que isso é uma promessa para os filhos. Quer ver, irmãos? Vamos ler Mateus 15, do 21 ao 28. Olha que coisa poderosa. Acompanha comigo aí, abra sua Bíblia. Mateus 15, do 21 ao 28. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que esse texto tem a ver com o que estamos falando? Mais uma vez fala de pão. E o que Jesus fala aqui, irmãos? O pão é para os filhos. O pão é para os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Então, se você é filho, você tem de desfrutar desse pão. O pão vivo que desceu do céu. O pão que pode te curar, o pão que pode te sarar, né? Só que é interessante que esse texto aqui fala de uma pessoa que não era filha, era de fora, era gentia, né? Mas ela teve uma fé tão grande que fez com que Jesus fizesse aquilo que ela desejava. Sabe, quantos de nós, como filhos, vivendo nesse ambiente, não damos o real valor ao pão vivo que desceu do céu? Aí precisa vir alguém de fora e ter mais entendimento do que nós que estamos aqui? É claro que não. Deus quer esse discernimento de nós, irmãos, filhos. Nós nos tornamos filhos para que não chegue de fora e precise pegar as migalhas. Ela creu que as migalhas poderiam curar a filha dela, mas nós muitas das vezes comemos o pão e não cremos que podemos ser curados. Então precisamos crer, precisamos discernir o real propósito do pão, da ceia do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado mais uma vez: há poder na ceia do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, há poder na ceia do Senhor. Mas aí é interessante porque mesmo com tudo isso, nós nos perguntamos: mas aí, Rafael, por que então que o cristão ele fica doente, né? Por que o cristão ele passa por certos tipos de enfermidade?
né? Por que o cristão ele sofre tanto? E por que eu tomo a ceia há muito tempo e ainda não fui curado? Talvez essas perguntas inculcam a nossa mente, né? Elas entram na nossa mente e tentam fazer morada. Poxa, há poder na ceia, mas eu tomo a ceia há muito tempo. Eu creio que aqueles irmãos de Corinto também tomavam a ceia há muito tempo, mas não tinham discernido o real propósito. E sabe, irmãos, de duas uma: ou a gente não discerniu o real propósito para receber e tomar posse da cura, ou falta em nós confiar mais em Deus a ponto de permanecer fazendo aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando vamos ao médico, a uma consulta, quando recebemos um diagnóstico, o que o médico fala para a gente? Vai lá, Alessandro, e faz determinados exames, não é assim? E depois traz para mim, e eu vou passar um determinado tratamento para você, vou passar determinados remédios para você, que você vai precisar tomar durante muito tempo, ou durante um determinado tempo. Não é assim que acontece, irmãos, quando vamos ao médico? E nós muitas das vezes não, vou dizer todas as vezes, confiamos na palavra do médico. Poxa, eu vou fazer o tratamento certinho, vou fazer dessa forma porque eu creio que vai dar certo. Mas com Deus, muitas das vezes, sabe como a gente quer se relacionar? Poxa, o irmão está falando que há poder na ceia. Eu vim, tomei a ceia e não fui curado. Então a pessoa quer vir um domingo, tomar a ceia e já quer ser curado. Quer dizer, com Deus eu não tenho que ter paciência, mas com o médico eu tenho. Então não é assim que funciona. Irmãos, dá o devido crédito a Deus. Eu e você devemos dar o devido crédito ao Senhor. Ele tem poder para te curar em apenas um culto de ceia? É claro que tem, mas Ele também tem poder e também tem um propósito e um objetivo de alimentar a sua fé em fazer você vir ceia após ceia, domingo após domingo, confiando que cada vez que você come o pão e toma do cálice, você está sendo curado, você está sendo transformado, você está sendo restaurado pelo poder que há no corpo e no sangue de Jesus. Amém? Então muitas das vezes o que nos falta é fé, o que nos falta é o discernimento, o que nos falta é a confiança em Deus de esperar o tempo certo. Queremos a cura no nosso tempo, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o tempo que eu e você esperamos está cooperando para o nosso bem, porque é um aprendizado, é um alimento da nossa fé, sabe, é um amadurecimento espiritual. Tudo coopera, irmãos, tudo coopera. Não pense que Deus não está olhando para mim e para a sua situação, mas permaneça ceando, porque Jesus não falou assim, para nós tomarmos o pão, pegarmos o cálice e cearmos apenas uma vez, mas Ele deu uma ordenança que ia persistir até o dia que nós iremos cear com Ele na glória. Amém? Então diga para o irmão que está do seu lado: permaneça. Amém, glória a Deus. Precisamos confiar, irmãos, permanecer. Em terceiro lugar e último, a ceia tem poder de impedir a morte prematura por enfermidade. Obrigado, meu irmão. Aí, o pessoal já está reparando que eu estou até suando, né? Obrigado, amém. Glória a Deus. Então, a ceia, ela tem o poder de impedir a morte prematura por enfermidade. Então, não é o propósito de Deus as pessoas que morrem prematuramente. Poxa, mas acontece, mas precisamos entender, não é da vontade de Deus, não é do propósito de Deus, né? Quem me conhece mais intimamente, sabe o que eu e a minha família passamos com a minha filha do meio, né? Eu tenho 3 meninas, e quando ela tinha 6 meses, nós éramos recentes aqui na igreja, e ela passou por uma internação, a qual descobriu uma certa enfermidade, a qual estar nela, mas eu creio que não é dela, não faz parte dela. Eu sempre declaro isso sobre a vida dela. E sabe, irmãos, ali a cabeça da gente fica
Poxa, uma criança de 6 meses, entubada, né? Você olha, e eu não falo isso para vocês ficarem assustados, não. Mas eu falo no sentido de que ali ela poderia ter partido. Mas quando ela não partiu e recebeu a alta, eu pensei e falei com Deus: o Senhor tem um propósito na vida dela. O propósito do Senhor para o ser humano se cumpriu na vida da minha filha, porque ela não morreu prematuramente por enfermidade. Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, ele adverte sobre discernirmos corretamente o corpo, para desfrutarmos de uma vida longa e saudável. O comer na Bíblia, ele é muito importante. Você sabia, irmãos? Comer na Bíblia, ele tem sua importância. Não é à toa que o pecado, as doenças, todo esse caos, ele entrou através do comer. Porque Adão comeu o fruto que não era para ter comido, da árvore errada. Mas é interessante que Deus, ele vem e sobrepõe essa situação de que maneira? Também comendo. Quando comemos do corpo de Cristo, quando nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, toda aquela maldição que Adão trouxe ao comer, Jesus também, quando nós comemos do corpo dele, ele traz saúde e vida longa para as nossas vidas. Sabe, irmãos, Deus, ele é tão poderoso que ele sobrepõe a mesma situação. A mesma situação. Se Adão caiu comendo, então nós vamos nos levantar comendo, mas comendo o alimento correto. E melhor do que comer o alimento correto, discernindo o poder do alimento que eu estou comendo. Irmãos, eu não sei se você sabe, Jesus nunca ficou doente. Jesus nunca ficou enfermo. E o corpo dele, quando nos alimentamos, não tem como ser comum, irmãos. Não tem como ser algo simples. Estamos nos alimentando de um corpo que nunca experimentou da enfermidade. Então, quando nos alimentamos ceia após ceia, mês após mês, eu tenho certeza que uma unção, o poder de Deus operando em nós, está nos fazendo até ficarmos mais novos, Lília. Sabia? Você olha para a vida daquele irmão que discerne o real propósito da ceia, e você fala assim: nossa, como o Everson está até com um rosto mais novo, porque o Everson aprendeu a discernir o real propósito da ceia, do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que através de Adão entrou a doença, mas através de Cristo, repita comigo, entrou a cura, entrou a vida longa. Amém? Glória a Deus. Jesus disse para comermos do corpo e bebermos do cálice. Amém? Porque há um propósito nisso. Vamos abrir nossa Bíblia num texto também muito conhecido, Isaías 53:4. Abra comigo lá. Isaías 53:4. Olha o que a palavra do Senhor diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, precisamos crer nessa verdade. Ele levou sobre si, o corpo dele levou toda a nossa enfermidade, Isso é algo espiritual. Se você decidir entender esse texto de maneira natural, você não vai conseguir entender, porque sempre você vai questionar: por que eu ainda fico doente? Mas o que você tem que imaginar é: toda enfermidade que está no seu corpo, em algum momento da sua vida, imagina ela no corpo de Jesus. Porque na lei do céu, não pode haver a mesma enfermidade em dois corpos diferentes. Se está num corpo, não pode estar no outro. E se eu creio que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e dores, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, ela não pode estar sobre mim.
Apenas estou passando um momento difícil, mas não é isso que Deus tem para minha vida. Amém? Glória a Deus. Quando você estiver enfermo, imagine essa enfermidade sempre no corpo de Cristo, irmãos. É porque Ele levou. Amém? E para completar isso que nós falamos, vamos ler Mateus. Olha como é que a Bíblia, ela confirma a Bíblia. Mateus 8, 16 e 17. Abra lá comigo. É bom que nós vamos nos familiarizando com os textos da palavra de Deus. Mateus 8, 16 e 17. Chegava a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Acabamos de ler. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Isaías falou há muitos anos atrás, e essa palavra veio ser confirmada por Mateus depois de muitos anos, e hoje nós desfrutamos dela, porque entendemos e discernimos o real propósito da ceia. Você crê nisso, irmãos? Ele levou sobre si toda a minha e a sua enfermidade. O castigo que faz você ter paz, faz eu ter paz, estava sobre ele naquela cruz. Amém? Então você é saudável, você tem paz, você é feliz. Não deixe a circunstância ou a situação atual mudar quem de fato você é em Deus. Amém? Glória a Deus. E é interessante, irmãos, para a gente fechar, que o diabo, durante todo esse tempo, tem feito a igreja acreditar que as coisas boas ou a saúde que Deus prometeu para nós através do poder do corpo, ela é só para quando estivermos na glória. Mas não é isso. Isso é uma mentira do diabo. Deus, ele quer que venhamos desfrutar de saúde aqui e agora, nessa vida. Ele quer ter um filho saudável. Ele quer que você creia que você é são, que você é saudável, que você é alegre, que você é feliz. Então não acredite na mentira do diabo. Sabe, existe uma ilustração muito interessante. Um caçador, certa vez, ele foi caçar com o seu rifle, e nessa caça ele foi atirar em alguns pássaros e mirou em 5 pássaros e conseguiu acertar. Só que ele conseguiu matar 2 e ferir 3. Então 2 estavam mortos e 3 feridos. Aí eu te pergunto, em quem ele foi atrás? Dos 2 que estavam mortos ou dos 3 que estavam feridos? Eu te digo que ele foi atrás dos 3 que estavam feridos, porque ainda estavam vivos. Então, porque o diabo pensa, aquele ali já está morto, eu vou nos feridos que ainda tem vida, e quando há vida, há esperança. Sabe, irmãos, por que muitas vezes nós sofremos ataques de Satanás, enfermidades vêm e chegam na nossa vida? Porque, diga assim para o irmão que está do seu lado, você está vivo. Você está vivo, amém? Não tem como ele ir atrás de um morto. Você está vivo, tem vida aí? Diga um glória a Deus aí. Aleluia, aplauda ao Senhor nessa noite, irmãos. É a vida de Deus em nós. Aleluia. Mas alguém pode perguntar, por que tomo a ceia e não fui curado, né? Falei sobre isso. Jesus fala para tomarmos a ceia não só uma vez. Precisamos permanecer, irmãos. Precisamos permanecer. Diga para o irmão que está do seu lado, permaneça. Então nós precisamos, como nós demos o exemplo aqui do médico, né? De você seguir o tratamento. Permaneça com a mesma disposição, que muitas das vezes saímos de uma consulta e fala assim, agora eu vou fazer esse tratamento e eu vou melhorar, eu vou ser curado. A gente sai às vezes com uma disposição, porque o seu desejo é ser curado, mas maior disposição que você tem que ter é aqui nessa noite, num culto desse de ceia.
eu vou tomar hoje a ceia, mas mês que vem eu vou continuar tomando, e no outro mês eu vou continuar tomando, porque eu creio que Ele quer que eu seja curado totalmente. Ele quer que eu tenha um corpo pleno, cheio de saúde. Ele me chamou para ser saudável. Então tenha disposição para confiar que Deus está agindo na sua e na minha vida, amém? Então cada vez que tomar a ceia, tome com o entendimento correto, porque Deus vai renovar a sua juventude. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha aí, né? Uma pessoa bonita, bem tratada, sim ou não? Então, grava bem o rosto dele, porque na próxima ceia, ele vai estar com um rosto mais novo do que está hoje, amém, irmãos? Por quê? Porque é isso que o poder do corpo faz com a gente. Ao invés de nos envelhecer, ele vem nos rejuvenescer, trazer juventude para a nossa vida, amém? Glória a Deus. E agora sim, para a gente fechar, que o pastor Bruno já olhou para mim umas 2 vezes aqui, brincadeira, irmãos, mas é interessante a gente entender. Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Só? Quem já viu aí, levanta a mão. É um filme muito interessante, né? E você reparar, tem uma cena, um detalhe numa cena, a qual Jesus está sendo açoitado, e aquele filme é forte, amém? E ele cai, está sendo açoitado e ele cai. Ali, Jesus é 100% homem também, mas em algum momento, ele se levanta, e ele surpreende até os romanos que estavam batendo nele. Mas sabe por que ele levantou? Aquele levantar ali nos faz entender que ele pensou: não, ainda não está completo, eu preciso ser açoitado mais um pouco, para que eles possam desfrutar da cura completa. Para que eles possam desfrutar da cura completa. Você é curado, mas não precisa ser açoitado. Por quê? Quando ele estava caído, ele levantou mais um pouco, para que você desfrutasse da cura completa. E sabe como que Deus ele mostra isso na palavra? Abre lá comigo, Marcos 8, 22 a 26, para a gente fechar com esse texto aqui. Deus não quer te curar pela metade não, irmãos. Ele quer te curar completamente. Marcos 8, 22 a 26, a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, diga claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então isso aqui só mostra que quando ele estava caído lá naquela cena do filme e precisou levantar, é para que isso aqui acontecesse, irmãos. Se você recebeu um diagnóstico que a tua situação deu uma melhorada, não fique satisfeito. Fala: Senhor, eu creio que eu vou ser curado completamente, porque o Senhor não prometeu cura pela metade, mas o Senhor me prometeu uma vida saudável plenamente, completamente. Deus ele quer te curar completo, irmãos, por completo, não é pela metade, amém? E para concluirmos essa palavra, eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus ele abriu os nossos olhos com relação à ceia do Senhor. Sabe, eu não sei como você chegou, com o entendimento aqui nessa noite. Qual era o seu entendimento com relação à ceia? Mas, irmãos, tenha certeza, não é pelo seu erro, não é pelas suas ações erradas, nem pelas minhas, que estamos aptos ou não a tomar ceia. Entenda de uma vez por todas: nenhum de nós somos dignos.
mas não tomamos por ser digno, tomamos porque o digno nos habilitou a participar da ceia do Senhor. Amém? Quando eu entendo dessa forma, eu não chego aqui, irmãos, aleluia. Quando eu entendo dessa forma, eu não chego aqui com condenação. E aí, a partir de hoje eu creio que não haverá mais irmãos entre nós que vai falar assim: não, hoje eu não posso tomar não. Sabe por quê? Não tem a ver com o que você faz ou você fez, tem a ver com o que Cristo fez por mim e por você. Então você é apto a tomar ceia, não pelas suas atitudes, mas pelas atitudes de Cristo na cruz. Ele que tinha um corpo perfeito, que é perfeito, que não tinha pecado, morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar desfrutando desse momento tão poderoso na vida da igreja. Diga mais uma vez, irmãos: há poder na ceia do Senhor. Fica de pé no seu lugar.